tão grande salvação. A salvação, a criação do mundo foi uma obra fácil de Deus fazer. Usou apenas a sua palavra, seu poder, e criou todas as coisas em 6 dias. Apenas dizendo, haja, haja, e tudo acontecia. Mas, no plano da redenção, da salvação, as coisas é muito diferente. Em Hebreus capítulo 2, verso 3, primeira parte, Paulo escreveu assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas para salvar a raça humana da condenação do pecado, foi necessário um sacrifício da parte do Pai e de seu Filho, um sacrifício infinito, um grande sacrifício, a ponto do apóstolo Paulo exclamar, na sua carta, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação é grande porque custou a vida do Filho de Deus. Preço de sangue. Foi necessário que Deus pagasse o pecado na pessoa de seu Filho. Quando Deus, o Pai, anunciou que enviaria seu Filho para morrer no lugar do pecador, causou assombroso temor nos anjos, de que o Filho de Deus, o comandante do céu, ia descer à terra para morrer no lugar do pecador, para receber a maldição do pecado, para carregar a culpa do pecado. Porque Deus, na seu infinito poder, Ele não podia cancelar o pecado sem pagar o preço do resgate. Quando Deus falou que o salário do pecado é a morte, Ele precisou de realmente morrer alguém para cumprir a palavra do Senhor. O único pai que teve uma noção do que entregar um filho para morrer foi Abraão. Abraão sabe que o que Deus passou, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, passou ao entregar o filho dele para morrer na cruz. Porque a gente pensa que o sofrimento foi só o sofrimento de Jesus, Mas o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para entregar seu filho e ver ele morrer na cruz, foi um sofrimento mental maior do que o do seu filho. Imagine só um pai sendo puro amor, o caráter dele é puro amor, entregar um único filho que ele ama para morrer no lugar do pecador. Isso é um sacrifício realmente infinito. João, ao descrever na sua carta, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, é uma forma que não tem como expressar, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos, quando Deus contou o plano da redenção para os anjos ficaram assustados. Quando Adão também soube, foi muito triste a tristeza de Adão. Ele ensinou Adão a fazer também o sacrifício de matar o cordeiro. Falou: Adão, esse cordeirinho que você está vendo aqui,
esse é o meu filho que vai ser morto na cruz do Calvário, por causa dos seus pecados. Adão ficou muito aborrecido com aquilo, ficou muito triste. Adão não pensava que o pecado dele ia chegar a tal ponto. Ele achou que ele e Eva pecariam e morreriam e as coisas continuassem do mesmo jeito. Mas quando ele soube que Deus e seu filho, o pai e o filho, tinha planejado de que se o homem caísse, ele entregaria seu filho para morrer na cruz, Adão ficou espantado, porque viu que o sacrifício é mesmo um grande sacrifício, uma grande salvação. Isaías 53:4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Realmente Deus castigou no seu Filho a culpa do pecado. Nossos pecados, Jesus carregou, assumiu a nossa natureza, nosso lugar. Pagou o preço do resgate. Satanás falou que a lei de Deus era impossível de ser obedecida. Por isso é que as pessoas caíram, porque a lei de Deus é muito dura de ser obedecida. Mas a mentira dele é tão grande, a mentira do inimigo, que Deus, a única lei que Deus deu para Adão lá no Éden, no paraíso, no jardim, antes de Adão pecar, era uma só. A única que Deus deu era: não comerás do fruto daquela árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Lá não tinha outra lei para Adão obedecer, a não ser esta. Era não comer do fruto da árvore proibida. Então, essa que foi a lei mais fácil que existe de obedecer. Infelizmente, Adão caiu.